It's yours. Thank you. Good morning. Bom dia. I want to talk to you this hour on the subject of who is in charge of the church. Olha, eu quero falar nessa hora com você sobre o seguinte assunto. Quem tem a autoridade na igreja, né? Esse tema da autoridade na igreja. The question of authority in the church is very important. Olha, essa questão, né, da autoridade na igreja é muito importante. In short, the question becomes who runs the church. Olha, falando em poucas palavras, essa questão se torna quem tem governo na igreja. And this brings us to the very similar topic Então isso nos traz a um tema, um tópico muito similar a esse of church government. do governo da igreja, né? Quem tem da liderança e quem governa a igreja. Now, historically, there's been basically three views on church government. Bom, basicamente, existiu ao longo da história da igreja 3 modos de ver a questão da autoridade. While there's variations of each of these views, Olha, existem variações de cada uma dessas visões. we could reduce down all views of church government into one of these three categories. Então, nós podemos reduzir todas as variações para alguma dessas 3 grandes categorias. They are Episcopalian, Presbyterian, and Congregational. Existe o modo episcopal de ver a autoridade, presbiteriano e o congregacional. The term Episcopalian comes from the Greek word episkopos, which is usually translated bishop or overseer. O termo episcopal vem da palavra grega que o professor falou e significa, né, aquela pessoa que supervisiona, que está tomando conta da situação. It maintains that Christ has entrusted the government of his church to a group of bishops who follow the apostles. Essa visão, ela sustenta que Deus levanta pessoas e que essas pessoas elas são como se fosse uma sucessão da autoridade que os apóstolos tinham. There is one archbishop who oversees regional bishops who oversee local rectors or priests. Então, é como se tem um arcebispo, né, um bispo diferenciado, que supervisiona outros bispos regionais que, por sua vez, supervisionam outros sacerdotes locais. Seria essa a visão. Examples of Episcopalian church government would be the Church of England, Eastern Orthodox, or the United Methodists. Então, exemplos dessa visão episcopal de governo seria o Church of England, Eastern Orthodox. a igreja da Inglaterra, a igreja ortodoxa do Oriente e, né, no contexto americano seria a Igreja Metodista Unida, né? Nosso contexto, a Igreja Metodista no Brasil. The Roman Catholic Church would be a terrible example of this form of government. Então, a Igreja Católica Romana seria um terrível exemplo, né, desse sistema de governo episcopal. The term Presbyterian comes from the Greek word presbyteros, which is usually translated in our Bible as elder. Então, o modelo presbiteriano vem da palavra, a palavra grega presbíteros, que geralmente é traduzida nessas Bíblias como ancião, né, ou um presbítero. It describes a system of local churches that select elders who are teaching or ruling, who send representatives to a local presbytery. Então, could you just make... It describes a system of local churches Ok, então descreve um sistema de governo de igrejas locais, várias igrejas locais, that select elders, que escolhe os seus anciões, who send representatives to local presbytery, que um grupo de anciões manda um ancião para as igrejas locais, which oversees regions, que por sua vez que supervisionam regiões grandes, which send representatives to a national general assembly. que mandam seus representantes para formar uma Assembleia Nacional. Now, in contrast to these two forms of church government, Agora, em oposição, em contraste com esses 2 modos de governo, episcopal e presbiteriano, is the third one, congregationalism. então tem o terceiro modo de governo, que é o congregacionalismo. This stresses the autonomy of local churches. Esse modo de governo, ele enfatiza a autonomia da igreja local.
This is basically the view of all Baptist churches. Esse é basicamente o modo de ver de todas as igrejas batistas, It leaves the authority with individual churches. que retém a autoridade na igreja local. There is no authority given to any governing body outside the local assembly. Então, no congregacionalismo não existe um corpo formalizado fora da igreja local que use de autoridade dentro da igreja local. But within congregationalism, there's different kinds. Mas nessa ampla visão congregacional existem diferentes variações. The first one we might call democratic congregationalism. Olha, a primeira variação seria o que nós poderíamos chamar de congregacionalismo democrático. This means every member has the same authority on every issue. Então, isso significaria que cada membro tem a mesma parcela de autoridade em todas as questões. There's another version of congregationalism we might call elder or single elder congregationalism. Existe uma outra versão do congregacionalismo que nós poderíamos chamar de congregacionalismo com um único presbítero. This is very popular among some Baptist churches, Isso é uma versão bastante popular entre muitas igrejas batistas, where there's one pastor who runs the show. onde existe um único pastor que manda o serviço para frente, que tem ao governo. Sometimes there's an elder board or a deacon board, Algumas vezes existe um quadro, né, de anciões dentro da igreja, but these people have very little authority, if any. mas as pessoas têm pouca autoridade, né? Será que tem alguma autoridade de fato? In short, the one pastor Em poucas palavras, esse governo com um único pastor determines everything, determina tudo, even the color of the carpet. até a cor do carpete da igreja. Now, in contrast to these forms of congregationalism, Agora, em contraste com esses dois modos de congregacionalismo que nós vimos, our confession and the Bible teaches what I want to call elder rule congregationalism. nós cremos que a Bíblia e a nossa confissão de fé, ela tem um modo de congregacionalismo que poderia ser chamado de congregacionalismo com uma pluralidade de presbíteros. This means the local church is ruled by a plurality of elders, Isso significa que a igreja local ela é governada, conduzida por uma pluralidade de presbíteros and the voice of the church collective on certain matters. e também pela voz da assembleia, toda a igreja, em alguns aspectos. We will come to these matters in a few moments. Nós vamos chegar a eles em alguns instantes, esses modos, quando a voz da igreja também será ouvida. But just keep in mind this order. Mas somente mantenha na sua mente esse esquema, essa ordem. Christ has supreme authority over his church. Esse esquema. Cristo tem suprema autoridade na sua igreja. Elders or pastors, those are the same things. Então, os anciãos, os presbíteros ou os pastores, mesma coisa, mesmos termos. They have a subordinate authority in the church. Então, eles têm autoridade subordinada na igreja, a Cristo. And all members E todos os membros também. possess a specific authority in the church. Então, Cristo tem autoridade suprema, os presbíteros têm uma autoridade subordinada e os membros têm uma autoridade específica. And when the church functions like this, E quando a igreja funciona desse modo, it functions according to the scriptures. ela funciona de acordo com as escrituras, que é prever. I want to very quickly go through those 3 points. Então, eu quero, de maneira assim, pouco rápida, e percorrer todos esses pontos. Just remember that Christ is supreme. Só lembre-se que Cristo é supremo, He gives authority to elders, ele dá autoridade para anciãos, but he also gives a certain authority to all the members. mas ele também dá uma certa autoridade específica para todos os membros. Notice first, Christ possesses supreme authority in the church. Então, vamos para o primeiro ponto. Cristo possui autoridade suprema na igreja. Our confession says in chapter 26, Então, and paragraph 4, então, a nossa confissão de fé fala no capítulo 26, parágrafo 4, the Lord Jesus Christ is the head of the church, o Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja, in whom by the appointment of the Father, em quem, pela designação do Pai, all power for the calling, todo o poder de chamado, institution, instituição, order, or government of the church ordenação e governo da igreja is invested in a supreme and sovereign manner. está investido de uma forma suprema e soberana em Cristo. Now notice our confession rightly says Então veja que a nossa confissão diz de modo correto that supreme authority over the church que a autoridade suprema sobre a igreja given to Christ by the Father's appointment. é dada pelo Pai por designação, é dada ao Filho pela designação do Pai. This simply means that he's earned it.
Isso significa que ele conquistou isso, as the God-man. como homem-Deus. Do you remember how he put it? Você lembra como foi colocado isso? Matthew chapter 28. Em Mateus capítulo 28. All authority has been given to me Toda a autoridade me foi dada, over heaven and earth. nos céus e na terra. This includes the church. Isso inclui a igreja. Because if you think about it, Porque se você pensar sobre isso, as God, com Deus, he's already had supreme authority over all things. ele já tem autoridade suprema sobre todas as coisas. But he's been made head to the church Mas só que Cristo foi feito cabeça da igreja, in his incarnate state. na sua encarnação, In his, as the Ok. God-man. como homem-Deus. Now, he rules over the church Então, ele governa sobre a igreja, Jesus Cristo, by his word and spirit. por meio da sua palavra e do seu espírito. For example, Por exemplo, in the Old Testament, no Antigo Testamento, God ruled over Israel by his word. Deus ele regia a Israel por meio da sua palavra. Deuteronomy 12 and 32. Deuteronômio 12, 32. Ok. Whatever I command you, Tudo que eu comandar a you você, should be careful to do. você deve observar You atentamente. shall not add or take away from my word. Você não deve adicionar nem tirar nada da minha palavra. So God ruled over Israel through his word. Então, Deus ele regia Israel por meio da sua palavra. But stop and think. Mas pare e He pense. did this through men. Ele fez isso por meio de homens, Moses Moisés and the other prophets. e os outros So profetas. keep that in mind when we come to point 2. Então, mantenha isso na sua mente quando nós vamos para o segundo ponto. We read in the New Testament, Nós lemos o Novo 1 Testamento, Timothy 3:15. 1 Timóteo 3,15. Paul is writing to his young son in the faith. Então, Paulo está escrevendo para o jovem filho na fé. He says, I write to you so that you may know how you ought to conduct yourself in the church. Então, eu escrevo para você, Timóteo, para que você saiba como você deve se conduzir na casa de Deus. But he calls the church the house of God, Como você deve se conduzir na igreja. which is the church of the living God. Que ele chama como a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. The point is the same. Então, é a mesma questão, o mesmo ponto. God told the nation of Israel how to act Então, Deus disse à nação de Israel como eles deveriam agir, as his special people. como o seu povo especial. Jesus tells his church how to act as his special people. Então, Jesus Cristo diz à sua igreja como eles devem agir, como o seu povo especial. And this through the word. E isso por meio da palavra. Brethren, the church is God's house. Irmãos, a igreja é a casa de Deus. It's not Pastor Fernando's house. Não é a casa do pastor Fernando. It's not Pastor Waters' house. Não é a casa do pastor Mike Pastor Waters. Fernando has a house. Pastor Fernando ele tem uma And he casa. has the right to govern it as he sees. E ele tem o direito de governar a sua casa, pessoal, como ele achar He only agradável. has the right to govern this as Jesus has commanded. Mas ele só tem o direito de governar como Jesus Cristo ordenou que ele fizesse. I have a house, Eu tenho uma casa. and I do certain things in my house that my brothers do not. Então eu faço algumas coisas na minha casa que os meus irmãos não fazem. And as long as it's not contrary to the word of God, that's okay. E desde que não seja contrário à palavra de Deus, está tudo bem. How wrong would it be for you to come to my house Quão errado seria se você viesse à minha casa and begin to change the furniture? e começasse a mudar a mobília, mudar os móveis de lugar? You change the color of the carpet, Você viria à minha casa e mudaria a cor dos carpetes ou das cortinas. my wife would not be happy, A minha esposa não ficaria feliz. and rightly so. E com razão. You have your house. Você tem a sua casa, eu tenho a minha casa. This is God's house. Essa igreja é a casa de Deus. Jesus has supreme authority over it. Então Jesus Cristo tem autoridade suprema sobre a sua But casa. keep in mind, Mas mantenha isso na sua he mente. rules by his word and spirit. Ele governa a igreja por meio da sua palavra e do seu And this brings espírito. us to point number 2. E isso nos traz para o ponto número 2. Elders possess a subordinate authority in the church. Os presbíteros possuem uma autoridade subordinada na igreja. The scriptures speak of an invested authority given to elders by Christ himself. As escrituras falam de uma autoridade que foi investida sobre os presbíteros por Jesus Cristo mesmo, que fez isso. If the New Testament is clear on anything, Olha, se o Novo Testamento é claro sobre alguma coisa, it is clear that elders have authority. é claro que os presbíteros, eles têm autoridade. Let me give you some examples. Deixe-me dar alguns exemplos. 1 Thessalonians 5:12. 1 Tessalonicenses 5,12. And we urge you, brothers, E nós
insistimos com vocês, irmãos, to recognize those who labor among you, que vocês reconheçam aqueles que trabalham entre vocês, né, que servem entre vocês, pastores, who are over you in the Lord, que estão, têm governo sobre vocês no Senhor Jesus. and admonish you, And, exhort you. aqui que admoestam vocês. 1 Timothy 3, 1 Timóteo 3, verses 2 to 5. versos 2 This a is 5. the passage where Paul says the qualifications of an elder. Essa é a passagem que Paulo descreve as qualificações do presbítero. He says a bishop must be Ele diz que o bispo precisa ser one who rules his own house well. aquele que governa bem a sua própria casa. For if a man does not know how to rule his own house, Porque se o homem não governa bem a sua própria casa, how can he take care of the church of God? como ele vai cuidar da igreja de Deus? This is one of the two qualifications of being an elder. Essa é uma das qualificações de ser um presbítero. The majority of the qualifications are ethical, moral. A maioria das qualificações para ser um presbítero, elas são éticas, elas são morais. Two gifts that are necessary. Mas há dois dons que são necessários. The gift of teaching O dom de ensinar and the gift of ruling. e o dom de governar, de administrar. 1 Timothy 5:17. 1 Timóteo 5,17. Let the elders who rule well Que os presbíteros que governam bem, be counted worthy of double honor. que sejam dignos de uma dupla honra. Hebrews 13:7. Hebreus 13:7. Remember those who rule over you Lembre-se daqueles que governam sobre vocês and be submissive to them, e sejam submissos a eles, for they watch out for your soul. porque eles estão sempre vigilando pelas almas de As those vocês, who will give an account. como alguém que vai ter que prestar That is contas, to Jesus in the day of judgment. que é para Jesus Cristo no dia do julgamento. Hebrews 13:17. Hebreus 13:17. 13:17. Obey those who rule over you, Obedeçam àqueles que governam sobre vocês, for they watch out for your soul. porque eles estão sempre vigiando pelas almas de vocês. I already read that text. I'm sorry. Okay. 13:7. Hebreus 13:17. Já repetiu. Remember those who rule over you, Lembre-se daqueles que governam sobre vocês, who have spoken the word of God to you, aqueles que pregaram a palavra de Deus para vocês, whose faith follow. a fé deles imitem a ela. Now these texts all speak about elders Então, esses textos todos falam sobre anciões, presbíteros da igreja, having rule over the congregation. terem um governo sobre a congregação. They are said to rule, Eles estão lá para isso, take care of the church. cuidar da igreja. And thus the members of the church are told to obey, honor, and submit to them. E por isso, os membros da igreja, é dito que eles devem obedecer e submeter a eles. But now we want to be more particular Agora nós queremos ser mais particular. and say, first of all, that elders rule in the church. E dizer, como primeiro ponto, que os presbíteros, eles governam sobre a igreja. This means they're teaching and preaching Isso significa que eles estão ensinando e pregando, insofar as it harmonizes with Jesus' word, desde que seja sempre em conformidade com a palavra de Jesus Cristo, has to be obeyed. ela deve ser obedecida, esses ensinos. When the preacher preaches the word of God to you, Quando o pregador ele ensina para você a palavra de Deus, he speaks as the mouthpiece of Christ. ele está falando como pela boca de Jesus Cristo. When you hear him, Quando você ouve ele, you hear Christ. você está ouvindo Jesus When Cristo. you obey him, Quando você obedece a ele, obey Christ. você está obedecendo Cristo. Let me give an example. Deixe-me dar um exemplo. In the book of Revelation, chapter 1 and verse 16, No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo we have 16, a very beautiful description of the Lord Jesus. nós temos uma descrição muito bonita do Senhor Jesus. He had in his right hand 7 stars, Ele tem na sua mão direita 7 estrelas, and out of his mouth came a two-edged sharp sword. e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. We are told later in the chapter É dito depois do capítulo that the 7 stars are the 7 angels of the churches. que as 7 estrelas na sua mão eram 7 anjos nas igrejas. I know that your pastor is preaching through Revelation. E veja que eu sei que o seu pastor está pregando em Apocalipse. Think back to chapter 1, E lembre-se do capítulo 1. and then think of chapter 2 and 3, Ele depois pense no capítulo 2 e 3, where we have the 7 letters to the 7 churches. quando nós temos as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse. Letters addressed to the angel of the church. E cada carta é endereçada para o anjo da igreja. Remember the word angel means messenger. Lembre-se que anjo significa mensageiro. Jesus sometimes in the Old Testament is called the Messiah, he's called the messenger.
Jesus Cristo, no Novo Testamento, em alguns momentos, ele é chamado Messias, o mensageiro, or the angel of the covenant. ou o anjo da aliança. It's likely that this is talking about the elders of these churches. Então, é possível, adequado eles serem chamados como os anjos da igreja. And Jesus has them in his right hand. E Jesus Cristo tem esses anjos na sua mão direita. This means he protects them, Isso significa que ele os protege, but he also uses them. mas que também que ele os usa. And the word that comes from his mouth E a boca que sai da palavra deles, is spoken by them. a boca que sai da palavra de Cristo, a palavra que sai da boca de Cristo é dita pelos pastores. Them E ouvir aos pastores is to hear him. é ouvir a Jesus Cristo. You see, the pastor Veja bem, os pastores has authority in the church. têm autoridade na igreja. He rules in the stead of Christ Então, eles governam assim da parte de Jesus Cristo as his servant, como servos who will be accountable to Jesus. e eles vão ter que prestar contas com Jesus Cristo. But he rules over the people E ele governa sobre as pessoas, sobre os membros, with the word, com a palavra. not his opinion. Agora, opiniões. And this is why Paul said in Hebrews 13:17. Isso é o que Paulo fala em what chapter? 13:7. In book. Hebrews. Isso que fala em Hebreus 13:7. Remember those who rule over you. Lembre-se daqueles que governam sobre vocês. Agora, observe que ele vai dizer em Who seguida, spoken to you the word of God. que pregaram para vocês a palavra de Deus. They rule over you through the word, Eles governam sobre vocês por meio da palavra, with the word. com a palavra. Secondly, elders lead in the church. Segundo ponto, os presbíteros, eles lideram a igreja. This means they have to lead the church as a shepherd with biblical principles. Isso significa que os presbíteros devem liderar a igreja como um pastor com princípios bíblicos. For example, Por exemplo, when I come to the house of one of my families, quando eu vou para a casa de algum dos meus parentes, da minha família, sometimes I open my Bible algumas vezes eu abro a minha Bíblia, and I say, this is what God says, isso é o que Deus disse, and you have to do it. e vocês devem fazê-lo. This Bible says, husbands, love your wives. Porque a Bíblia diz, maridos, amem as suas esposas. Wives, obey your husbands. Esposas, obedeçam aos seus maridos. This isn't my opinion. Isso não é a minha opinião. This is the word of God. Essa é a palavra de Deus. But then other times I might say, Algumas outras vezes eu poderia dizer, now this is my opinion. olha, essa é a minha opinião. This is what I think. Isso é o que eu penso. This is what we do. Isso é o que nós fazemos. But I'm giving them biblical principles. Mas só que eu estou dando a eles princípios bíblicos. And they're free to take my counsel E eles são livres para tomar o meu conselho, aceitá-lo or not. ou não. But nevertheless, Mas, de qualquer forma, I'm still leading the congregation. eu estou ainda liderando a congregação. Brother, somebody has to determine what times the meeting starts. Irmãos, alguém vai ter que decidir que horas o culto começa. How many meetings a day? Quantas reuniões nós vamos ter por dia? Somebody has to determine these things. Alguém tem que determinar essas The coisas. church needs a captain, A igreja precisa de um capitão. like a ship needs a captain, Como da mesma maneira que a ovelha ela precisa de um pastor to steer the church in the right direction. para estimular as ovelhas a caminhar no caminho certo. And the church has to obey the elders E a igreja precisa obedecer aos presbíteros when they preach the precepts of the Word of God. quando eles ensinam os preceitos da palavra de Deus. And they ought to follow their example E eles devem seguir o exemplo do pastor e a sua liderança when they lead the church with biblical principles. quando eles guiam a igreja com princípios bíblicos. Okay, so Christ has supreme authority. Ok, então Cristo tem a autoridade suprema, Elders have a subordinate authority. os pastores têm uma autoridade subordinada. Now we come thirdly to the members. Agora nós chegamos ao terceiro ponto, os membros. The membership has a specific authority. A membresia, os membros têm uma autoridade específica. And I want to suggest that we could boil this down into three categories. Agora, eu quero sugerir que nós podemos resumir isso em três categorias. The selection of officers, A seleção dos seus oficiais, os pastores e diáconos, the inclusion of members, a inclusão de membros, and the priesthood of believers. and the The priesthood of believers. priesthood of believers. Yeah, it's an older Reformational phrase. That all the members are a priesthood. Ok, I will try to translate. Oi? Ok, priest of believers, o sacerdócio de todos os crentes. Ele vai explicar, vamos acompanhar. Yeah, that the whole church is a priesthood.
que toda a igreja ela é um sacerdócio. Okay, first of all, the selection of officers. Primeiro ponto, a seleção dos oficiais, ou os pastores e diáconos. We know there are two officers in the church, Nós sabemos que há 2 oficiais nas igrejas, elders and deacons. pastores e diáconos. Remember, elders and pastors are the same thing. Lembra, pastores e presbíteros são a mesma coisa. And then there's deacons. E existem os diáconos. Who is it who determines who are to be the officers in the church? Quem é que determina quem serão os oficiais da igreja? The church. A igreja. Because you have to agree to have this man to rule over you. Porque vocês precisam concordar, ter um acordo que um homem específico irá governar sobre vocês. And you also have to agree to have the deacons to be your servants. E vocês também, a membresia também precisa concordar que vai ser uma certa pessoa será diácono para servir a igreja. Because if we go back to 1 Timothy 3, Porque se nós formos para 1 Timóteo there are 3, qualifications of elders and deacons. há as qualificações dos pastores e dos This diáconos. implies that the church is to use this Isso aí implica que a igreja deve usar essa passagem to judge potential officers. para julgar possíveis oficiais da igreja. Who's to say that the elders have to teach a husband of one wife, blameless, etc.? Então, a passagem diz que os pastores e diáconos devem ser maridos de uma só esposa, irrepreensíveis, etc. It's the church. É a igreja que deve julgar. Now let me give you a quotation from our confession, then the scripture. Então, vamos pegar uma citação da nossa confissão e então fazer uma descrição. Our confession, chapter 26. Então, a nossa confissão no capítulo 26, parágrafo 9, The way appointed by Christ for the calling of any person, o modo designado por Cristo para o chamado de qualquer pessoa, fitted and gifted by the Holy Spirit, ela é capacitada e a quem foi dado dons pelo Espírito Santo to the office of bishop or elder in the church, para o ofício de pastor ou diácono na igreja. that he be chosen thereunto. Let me open the chapter. This is paragraph 9. 26, That 9. he be chosen thereunto. Ok. É que ele seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da própria igreja. You can just read the whole paragraph. Ok. Eu vou ler a Confissão de Fé, capítulo 26, parágrafo 9. O caminho apontado por Cristo para o chamamento de qualquer pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo para o ofício de bispo ou presbítero em uma igreja é que ele seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da própria igreja e solenemente separado por jejum e oração, com a imposição das mãos do presbítero da igreja, se houver algum dela anteriormente constituído, e de um diácono, que ele seja escolhido por semelhante sufrágio, e separado por meio de oração e semelhante imposição de mãos. Now there are two proof texts given. Então, há 2 textos de referência bíblica para provar esse ensino. The first is Acts 14:23. O primeiro é Atos 14, 23. That says, so when they had appointed elders in every church. Então, que diz que eles selecionaram, designaram anciões em cada uma das igrejas Our locais. confession rightly uses this as a proof text. Então, a nossa confissão usa essa passagem de Atos 14, 23 como uma prova Because corretamente, the Greek word translated appointed porque a palavra grega para traduzir ou designado literally refers to appointment by raised hand. literalmente significa fazer uma votação levantando as mãos para escolhê-lo. Paul and Barnabas, if you remember, Paulo e Barnabé, se você se lembra, would go to a missionary journey e foram para uma viagem missionária and preach the gospel in many places. e pregaram o evangelho em muitos lugares. Then they would come back through a couple of years later. E depois eles voltavam para os lugares que eles passaram a primeira volta, alguns anos depois, voltavam. This would give the church a couple of years to recognize potential elders. Então isso dava para a igreja alguns anos para eles reconhecerem possíveis novos presbíteros. And then Paul would help them to appoint them as officers. Então o Paulo instrui a eles para designá-los como pastores. We have the same example with reference to deacons. Então nós temos o mesmo exemplo em referência aos diáconos. In Acts chapter 6 and verse 3, we have the origin or the beginning of the diaconate. Então em Atos capítulo 6, versículo 3, nós temos a designação, né? A primeira vez que é apontado nas escrituras os diáconos. This is what the apostles told the church in Jerusalem. Então isso é o que os apóstolos falaram para a igreja em Jerusalém. Seek out from among you 7 men of good reputation, Escolham entre vocês, procurem homens, 7 homens de boa reputação, full of the Holy Spirit and wisdom, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, so that we may appoint them over the business. para que nós possamos designá-los para o serviço. These are the first deacons. Esses foram os primeiros diáconos. Remember the context. There was the widows and the issues and the controversy.
Você se lembra do contexto, né? Havia a questão da partição dos bens, as viúvas que tinham reclamações. This was keeping the apostles from preaching. Isso estava, de certa maneira, criando um empecilho para os apóstolos pregarem. But notice that the apostles exhort the church at Jerusalem Mas observe que os apóstolos, eles exortam os crentes em Jerusalém to look within themselves, para procurar no próprio corpo dos membros, né? to find men qualified, Achar homens qualificados, so that the apostles could appoint them as deacons. para que os apóstolos pudessem apontar a eles, designá-los como In both of these diáconos. examples, Acts 14 and Acts 6, Então, em todos os dois exemplos, em Atos 14 e Atos the church 6, had a say in recognizing her own officers. nessas duas passagens, a igreja ela tinha que reconhecê-los como oficiais. Brethren, it's wrong Irmãos, é errado to force upon any church of God, forçar sobre qualquer igreja de Deus, any officers, qualquer oficial, without her say so. sem que a igreja dê o seu sim. Why? Por quê? Because Jesus Christ Porque Jesus Cristo has given a specific authority deu uma autoridade específica to the local church. para as igrejas locais. First, in recognizing her officers. Primeiro, reconhecendo os seus oficiais. Secondly, in recognizing her members. Segundo, reconhecendo os seus membros. Any prospective member Qualquer prospecção de novos membros joins the church willingly, que queiram entrar na igreja alegremente, and thus the existent membership então a igreja local willingly receives them. também tem a alegria de receber novos membros. Now, while it's true, the scriptures say little about entrance into the church, Olha, eu sei que é verdade que as escrituras falam um pouco do processo de entrada na membresia. it's very clear that the removal of members is by the church collective. Então, é bastante claro que a remoção de um membro da membresia é por meio da voz da igreja, uma escolha da igreja. A classic text would be Matthew 18. Olha, um texto clássico seria Mateus 18. The broader passage is verses 15 to 20. Então, a passagem mais longa de 16, 20, Ok. 15 to 20. desde o versículo 15 até o versículo But 20. for the sake of time, let me just quote from verse 17. Mas, por uma questão de tempo, deixe-me apenas fazer a referência do versículo 17. You remember that if a brother sins against you, Você se lembra que se um irmão pecar contra você, you should go to him in private. você deve ir com ele em privado, If he still doesn't repent, e se ele não se arrepender, you to bring another party. você deve trazer testemunhas. And then verse 17 says, and if he refuses to hear them, E versículo 17 diz: se ele se recusar a ouvir vocês, tell it to the church. diga isso para a igreja, diga para a igreja. If a sinning member refuses to hear the 2 or 3 witnesses, Se um membro que caiu em ofensa e pecado se recusar a ouvir as the testemunhas, offense is to be brought to the church. essa ofensa deve ser dita para a igreja, comunicada. The phrase tell it to the church A frase diga-o para a igreja refers to the collective congregation refere-se à coletividade da membresia and not merely the elders. e não somente aos pastores. Let me suggest several reasons. Deixe-me sugerir algumas razões para isso. First of all, the meaning of the phrase the church. E primeiro de tudo, o significado da expressão a igreja. Everywhere else in the New Testament, Em todas as outras passagens do Novo the Testamento, phrase the church a frase a igreja refers to the church refere-se à igreja and not merely the eldership. e não somente aos pastores. Number 2, Número 2, the promise of his special presence down in verse 20. a promessa da presença especial de Jesus Cristo. Do you remember Jesus said, I am there in the midst of them. Você se lembra que Jesus Cristo falou: eu estou lá no meio, onde tiverem 2 ou 3 do meu nome, eu estou presente no meio It deles. means he's uniquely present. Isso significa a sua presença Uniquely especial, present in his gathered people. a sua presença especial na coletividade, nas reuniões. Every time this phrase is used. Então, novamente, todo momento essa It frase é never usada. refers just to the elders. A igreja nunca It se refers to the congregation. a igreja nunca se refere somente aos pastores, mas à coletividade da igreja. When the church gathers Quando a igreja se reúne on his day, no dia do Senhor, his name, no nome do Senhor, conduct his business. para conduzir os assuntos do Senhor, That's either worship, isso quer dizer or in adoração, this case, discipline. ou nesse caso aqui dessa passagem, disciplina. Christ is uniquely present. Cristo está presente de modo especial. The phrase gathered together A expressão reunir-se
This is, again, a reference to the collective church. Isso é novamente uma referência à coletividade da igreja. I have 5 texts in my notes. Eu tenho 5 passagens, 5 textos nas minhas notas, Elsewhere in the New Testament where the phrase gathered together is used. onde a frase reunir-se, ajuntar-se é usada. In every case, Em todos os casos, it refers to the collective church. se refere à comunidade, toda a coletividade da igreja. Gathered together. Quando a igreja se reuniu, She needs to be told something. deve ser dito a ela alguma She coisa. needs to be informed about the impenitent brother. A igreja deve ser informada sobre os irmãos impenitentes. Fourth, Quarto ponto. in Matthew 18, verses 18 and 19, Então, em Mateus capítulo 18, versículos 18 e 19, our Savior gives the keys of the kingdom o nosso Salvador dá as chaves do reino to the local church para a igreja local, so that what she agrees upon on earth is bound, para que naquilo que eles concordarem em ligar na terra, and when she agrees on another thing, it's loosed. luz. Bound and loose. Ok. E quando eles também concordam em soltar, em desconectar, This refers to church discipline. isso se refere à disciplina da igreja. So when the congregation agrees upon Então, quando a igreja ela concorda sobre excommunicating this brother, excomunicar o irmão, removê-lo, remember later Jesus said that you're to treat him as a non-believer. porque lembre-se naquela passagem de Mateus da disciplina, se ele não se arrepender, você deve tratá-lo como um descrente. What you bind on earth, Aquilo que você liga na terra, Jesus said, is bound in heaven. Jesus Cristo diz que está ligado nos céus. Again, this has reference to the collective voice of the church. Novamente, isso é uma referência à voz da coletividade da igreja, Church discipline. em referência à disciplina da igreja. Então, o último ponto é esse. Paul refers to the church's disciplinary action in 2 Corinthians 2:6 Então, Paulo também se refere à ação disciplinar da igreja no texto de 2 Coríntios, as punishment inflicted by the majority. como uma punição que é inflita pela comunidade da igreja, pela maioria da igreja. Now remember what's happening. Agora, lembre-se do que está In 1 acontecendo. Corinthians chapter 5, Em 1 Coríntios capítulo 5, there's a member who's sinning tem um membro que está em and pecado he's not penitent. e ele não está se arrependendo. So Paul not only rebukes this man, Então, Paulo não somente but the whole church. Paulo não somente ele faz acusações contra aquele homem. Just rebuke the elders. Ele não só está Why? let me just say, rebuke, não está só fazendo uma reclamação, não está só repreendendo o membro impenitente, ele está repreendendo também a igreja local. Why does he rebuke the whole church and not just the elders? Por que ele está repreendendo toda a igreja e não somente os pastores? The whole church has the responsibility Por- to police its membership. Porque toda a igreja tem a responsabilidade de supervisionar também os seus membros. Now, seemingly, finally, they did excommunicate the member. Então, finalmente, os membros da igreja coletividade removeram esse membro impenitente. Seemingly, between the first and second letters, Porque quando nós analisamos a primeira e a segunda carta aos Coríntios, the member repents. esse membro impenitente ele se arrepende. Because he writes in 2 Corinthians chapter 2 Porque Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 2 that this man, que esse homem who was put out the church by the majority of the church, que foi removido da igreja pela maioria da igreja, is to be brought back into the church. ele deve ser trazido de volta para a igreja. Because we are not ignorant of Satan's schemes. Porque nós não somos ignorantes dos esquemas de Satanás, nós conhecemos. The church voted him out. A igreja tinha votado para tirá-lo da membresia. Dear brethren, if the church voted him out, Meus irmãos, se foi a igreja que votou para tirá-lo da there's every membresia, reason to suppose então nós temos todas as razões para acreditar that the church voted him in. que a igreja votou para que ele voltasse. The church has a right A igreja ela tem o direito to have a say de ter a sua voz, in who is its officers a sua voz de quem são os oficiais da igreja and membership. e da sua membresia. That brings me to the third thing. Agora isso nos leva ao terceiro ponto. The priesthood of believers. Então, o sacerdócio dos crentes. Okay, so the authority of the church is first of all seen in the recognition of its officers and membership. Então, primeiro de tudo, a autoridade da igreja ela é vista no fato dela voltar de quem são os seus oficiais e os seus membros, But also
has direct access to God through Christ. Mas também naquilo que cada membro tem um direto acesso, have direct access to. Access to God through Christ. Cada membro tem acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. And thus, they're to function as a priesthood. Então, a igreja deve funcionar também como um sacerdócio. They're to exhort each other, Eles devem exortar uns aos outros, confront each other, devem confrontar uns aos outros, pray for each other, orar uns pelos outros. and they're to hold their pastors accountable. E eles devem também hold pastor Their account. pastors accountable to their doctrine. Ok, eles devem também ser zelantes pela doutrina que é ensinada pelos pastores. This means that the pastor Isso significa que os pastores, is contrary to the Bible. isso significa que se os pastores pregarem contra a You palavra, have the right, você tem o direito, responsibility a responsabilidade to speak to him. de falar com ele. As confessional Baptists, Como batistas confessionais, we hold to the confession. nós estamos firmes na confissão. Your pastors have sworn publicly in their ordination to uphold this doctrine. Os pastores, eles fazem um juramento, um voto de se conformar ao ensino da confissão também. They exist to serve you Eles existem para servir a igreja, through the word. por meio da palavra. And if they deviate from this, E se eles se desviarem desse ensino, which is the summary of this, que esse aqui, se eles se desviarem dessa confissão, que é um resumo dessa escritura, then you must speak to them então você deve falar com eles. and hold them accountable. E fazer com que Remember, brethren, você deve falar com eles. Lembre-se, irmãos. pastors are servants of the congregation. Lembre-se, irmãos. Os pastores, eles estão servindo a congregação. Now, very quickly, let me close Então, de maneira bem rápida, deixa eu encerrar with a few observations. com algumas observações. Number one, Número 1. the fact that the church has authority to determine its own officers and members, Oh. it argues for a clearly definable membership. Ótimo. Então, o fato de a igreja ter voz para votar quem são os seus oficiais e quem são as suas membresias, tem como uma implicação lógica que a membresia da igreja deve ser algo muito bem definido. For example, Por exemplo, after this meeting, vamos dizer que após essa reunião, we have to have a church congregational meeting, então nós vamos ter uma outra reunião da congregação da igreja. either to recognize an officer, Então, ou nós vamos ter que reconhecer os oficiais. to rebuke an errant or sinning member. Vamos supor que a reunião seja para designar um novo oficial ou seja para repreender algum membro. Who gets to vote? Quem vai votar? What if somebody came into the church today and visited for the first time? E se vier um visitante aqui na igreja pela primeira And vez? they said, oh, you have a vote after this? E ele disser assim, ou vocês vão fazer uma votação depois dessa reunião? I think I'll stay so I can vote. Eu acho que eu vou participar, vou ficar para votar também. But who is this man? Mas quem é esse homem que entrou agora? Only the congregation votes. Não, somente a congregação vota, a membresia. The fact that a congregation votes O fato de que a congregação, a membresia vota, argues for a definable church membership. é um argumento muito forte da membresia definida. This means there's a way to know who is and who is not a member. Isso significa que deve ter um modo claro, definido de saber quem é membro e quem não é membro. Furthermore, Além disso, pastors are responsible to certain sheep. então, os pastores são responsáveis pelas ovelhas, certain sheep. Yeah, they're responsible for certain sheep. Eles são responsáveis por certas ovelhas. Remember I quoted from Hebrews 13. Então, lembre-se da citação de Pastors will give an account. Hebreus 13, que os pastores How vão do I know who's my sheep? ter que dar conta das ovelhas, mas como eu vou saber quem são as minhas ovelhas? How do I know whom I'm responsible for? Como eu vou saber por quem eu sou responsável, os In pastores? addition, the sheep are to obey the voice of the under-shepherd. Além disso, as ovelhas elas são responsáveis por obedecer aos seus pastores. They're to be submissive to their elders. Devem ser submissos aos seus pastores. What elders? Mas quais pastores? Brethren, all of this argues a definable church membership. Tudo isso, irmãos, é um argumento fortíssimo para a membresia definida da When igreja. I have somebody visit our church, Quando alguém visita a minha igreja I local, ask them, are you a Christian? eu pergunto a ele, você é cristão? What church are you a member of? De qual igreja você é membro? Oh, I'm not a member of any church. Ah, não sou membro de nenhuma I'm a igreja. member of Jesus' church. Eu sou um membro da igreja de Jesus Then I ask Cristo. them this, Aí eu pergunto para eles, which elders do you obey? qual pastor você obedece? Who have you been given to? A quem você foi dado para ser pastoreado? They cannot answer this question. Eles não podem responder essa pergunta. And in part, usually, E em parte, geralmente, because they don't want to have to give an account to certain particular men.
eles não querem ter que prestar contas com certos homens. Everything that I've said this morning Eles não querem ter que prestar conta com um homem, um pastor. Tudo que eu disse essa manhã, argues a definable church member. tudo isso demonstra que deve haver uma membresia definida. E por último ponto, The fact that the church has authority to determine its own officers and members doesn't deny the oversight of the elders. então, o fato de que a igreja tem uma certa autoridade, precisa ter uma membresia, claro, não nega que os pastores devem ter uma supervisão sobre todos. Let me illustrate what I mean. Deixe-me ilustrar o que eu quero dizer com esse ponto. Back in your mind to the passage in Matthew 18 Na sua mente, vá novamente para aquela passagem de Mateus 18, and verse 7. verso 17. Tell it to the church. Diga-o para a igreja. Dear brother, Queridos irmãos, this does not mean isso não that in the middle significa of the worship, que no meio da adoração, you stand up and say, alguém vai levantar a mão e dizer... "Brother has offended me." Não significa que você no meio do culto vai dizer, esse irmão me ofendeu. Brother, wait, let's talk afterwards. Não, irmão, calma, vamos falar depois do culto. Jesus said, tell it to the church. Não, a escritura disse, fale-o para a igreja, diga para a The igreja. church is to be orderly. Irmãos, a igreja ela tem que ser ordeira. Obviously, it implies that you speak to the elders. É claro que diga para a igreja nesse It contexto, implies that the elders speak to the errant member. isso significa diga para a liderança, os oficiais da igreja, e os oficiais vão comunicar para a igreja. And then the officers have a meeting Então os oficiais da igreja, pastores e diáconos, vão ter uma reunião. where the elders communicate with tears. Então os pastores e os diáconos, eles vão comunicar a ofensa para a igreja com lágrimas. Facts of the situation. Os fatos, a realidade da situação, do que Because houve. it's to be an orderly meeting. Porque as reuniões elas têm que ser ordeiras. Orderly congregation. A congregação ela deve funcionar com ordem. One last example. Um último exemplo. Yes, it's true. Sim, é verdade The local church determines its officers and members. que a igreja local define os seus pastores e diáconos. But this doesn't deny that the elders are working behind the scenes. Mas isso não nega que os pastores e os diáconos estão trabalhando assim por trás das cortinas, por trás dos panos. I'm always keeping my eyes out for potential elders and deacons. Os pastores e diáconos estão sempre de olho na igreja, supervisionando para ver alguém que potencialmente pode se encaixar bem no When a ofício. family visits the church, Quando uma família visita a igreja, after several weeks, maybe months, depois de várias semanas ou até I mesmo begin to meses, speak to them about membership. eu começo a falar com eles sobre a I go membresia. to their house and I meet with them. Eu vou para a casa deles e os visito. We as elders meet with them. Os pastores visitam as Same famílias. is true of potential officers. O mesmo também é verdade para potenciais oficiais That da process igreja. will take many years. Esse processo pode levar muitos anos. And then eventually, E, por fim, the finalmente, elders os pastores. set before the church prospective members and officers. Os pastores da igreja apresentam para a igreja possíveis novos oficiais para a igreja. Saying, "We've met with this family. Eles vão dizer, olha, nós nos encontramos com essa They've been família. attending for 6 months. Eles já estão visitando a igreja há 6 They now meses. want to become members. Agora eles querem ser membros. And it's the church that votes. Deixe a igreja votar nesse We've been assunto. meeting with these men for many years. Ou nós estamos nos reunindo com esses homens por muitos anos. When I go back home to Ohio, to the United States, Quando eu voltar para minha casa em Ohio, nos Estados Unidos, we as elders are working towards submitting before the people to prospective deacons. então a liderança da minha igreja, ela está trabalhando para apresentar 2 possíveis diáconos para a igreja. When I have a congregation meeting and we suggest them, Quando nós vamos ter uma assembleia, eu vou sugerir o nome there's deles. been almost a full year of work and prayers behind the scenes. Então já teve quase 4 anos de muito trabalho, suor por trás dos panos, sem que a igreja soubesse totalmente, mas os pastores estavam trabalhando. And then we set before them the prospect of these men as deacons. Então nós apresentamos para a igreja para que eles sejam avaliados e seja And votado. then I have good confidence that the church will accept them. Mas eu tenho grande confiança que a igreja vai aceitá-los. But it's the church that must accept them. Mas é a igreja que deve aceitá-los. Thus, the authority of elders and the church work together. Veja bem, a autoridade dos pastores e diáconos e a autoridade dos membros, elas trabalham juntas, In an orderly fashion, de um modo ordeiro, under the supreme authority of our beloved God and King, even the Lord Jesus Christ. a autoridade da membresia e dos diáconos e pastores trabalham juntos debaixo da autoridade suprema do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém.